Buenas, tudo certo? Lucas Cavaleiro aqui para mais uma aula, mais um vídeo. Guia definitivo para não fazer fotos tremidas. Essa é uma série de vídeos que eu venho fazendo aqui, que eu venho chamando de guia definitivo. Modéstia à parte, são guias bem completos, tá? Não gosto muito de usar a palavra definitivo, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse usado, tu não tinha clicado nesse vídeo para abrir. Então, fora o clickbait à parte aqui, vamos lá. Primeira questão, entender por que uma foto tremida acontece. Eu sempre gosto de pegar a teoria e trazer para a prática com vocês aqui para que o conhecimento se fixe mais. E se a gente entende por que acontece, a gente evita que aconteça. Essa é a minha visão de ensino da fotografia. Acho que quem já me conhece aqui no canal sabe que eu gosto de explicar as coisas dessa forma. Então vamos lá. A gente tem uma relação, antes de falar da relação de distância focal e tempo de exposição, vamos entender por que uma foto tremida acontece. Uma foto tremida acontece porque as coisas mudaram de lugar durante a captura, tá? E nesse caso, especificamente da foto tremida, não é que uma coisa mudou de lugar porque se movimentou, é uma coisa mudou de lugar porque a câmera mudou de lugar, tá? A câmera mudou de composição. Esse tremido, a foto tremida é uma foto que eu movimentei a câmera durante a captura. Quando as coisas mudam de lugar no sensor, elas não ficam perfeitamente fixadas. Elas só vão ficar perfeitamente fixadas se elas receberem uma grande quantidade de luz num lugar só, que é o que acontece com o flash, por exemplo. Quando a gente faz uma foto com flash, a gente faz uma marcação no sensor que não se apaga. Se eu tiver outras luzes no lugar contribuindo, vamos fazer outras marcas no sensor também. O conceito geral, estou trabalhando com uma luz contínua, com luz natural. Se eu movimentar a câmera e os objetos mudarem de lugar na minha cena durante a captura, essa foto vai sair tremida. Como fazer com que eu não movimente as coisas de lugar com a movimentação da minha câmera? Primeiro ponto, usar um tempo de exposição curto. Curto o suficiente, porque muitas vezes a gente está numa situação de pouca luz e precisa usar um tempo de exposição mais longo. Mas o que é curto o suficiente? E aí vem a relação, que eu já falei em outros vídeos, que é a relação entre distância focal e tempo de exposição. Regrinha de verdureiro. Se eu estou usando uma lente 50mm, eu devo usar no máximo 1:50. Se eu usar 1:40, 1:30, 1:20, 1:10, vai tremer. Se eu usar 1:50, 1:60, 1:80, 1:100, 1:125, 1:200, 1:500, não vai tremer. Lucas, eu não tenho certeza se vai dar certo, então usa o dobro. Está usando uma 50mm, usa no máximo 1:100. No máximo quer dizer de 1:100 para 1:200, 1:1000, 1:4000. Não usa para abaixo desses valores, tá? Então no máximo 1:100, no caso o dobro. Estou usando uma 200mm, Lucas. No máximo 1:200, não usam para 100, não usam para 125, porque é muito provável que a foto vai ser tremida. E por que isso acontece? Aí vem o conceito. Quando a gente usa uma distância focal maior, a gente tem um campo de visão mais fechado. Esse campo de visão mais fechado faz com que um pequeno movimento que eu tenho aqui mude muito lá na frente. É como se a gente pegar, para entender o conceito, pega uma régua e mexe assim, tá? Uma régua curtinha. Agora pega um cano de PVC gigante, assim, de 5 metros. Uma mexidinha que tu faz aqui muda metros para cima e metros para baixo. É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando a gente fotografa com uma lente tele, uma lente 200, 400mm. Uma pequena tremidinha muda metros lá. Então qualquer movimento que eu faça aqui vai fazer com que os assuntos da minha cena mudem de lugar. Lembra mais uma vez? Mudou de lugar, vai tremer. Vai aparecer borrado, vai aparecer tremido. Então, quando eu uso uma lente tele, as micromovimentações que eu faço da minha mão provocam grandes movimentações na cena que está acontecendo quando eu uso uma lente tele. Quando eu uso grande angular, 10mm, 14mm, isso não acontece, porque a minha micromovimentação não muda praticamente os assuntos de lugar. Chegou até aqui e não te inscreveu ainda no canal, não deixou o like no vídeo? Faz isso aí, ativa o sininho, te inscreve no canal. Tem várias playlists aqui no canal, dá uma zapeada nas playlists. Entre outros, tem guias definitivos, tem séries de erros de iniciante. Dá uma olhada nessas playlists, tenho certeza que vai te ajudar. Clássico que todo mundo vai lembrar, pega aquelas handicams, aquelas câmeras filmadoras antigas. A cena estava tribô, aí a pessoa começava a dar zoom, 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 e a imagem ficava horrível, tudo tremido. A pessoa não deixou de tremer ou passou a tremer mais.
quando deu zoom. É porque agora essas micromovimentações se tornaram mais perceptíveis quando a gente está filmando. Então, esse é o grande conceito. Se eu uso uma lente tele, eu vou precisar usar um tempo de exposição mais curto. Se eu uso uma lente grande angular, eu vou usar posso usar um tempo de exposição mais longo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo como fotografar em lugares com pouca luz, que eu especifico essa técnica com a lente 18-55, que é melhor usar 18mm f3.5 num lugar que tem pouca luz. Por quê? Porque tu vai poder usar 18 e aí consegue usar um para 20, e tu vai ter o 13.5 que é mais aberto do que o 5.6. Em 55, 5.6 da lente do kit, eu vou ter que usar um para 60, por exemplo. Lucas, não entendi nada que tu falou aí dessas 1 para 60, f3.5. O que tu tá falando? Tem um vídeo aqui no canal que eu explico o básico do ISO abertura de tempo, mas se tu quiser uma solução mais aprofundada, recomendo que entre no meu curso chamado Comunidade Lucas Cavaleiro. Tem um link aqui na descrição. A comunidade é o acesso às minhas gravações de aulas antigas e também tem o curso Comprei uma Câmera Agora, lá como bônus justamente para quem não entende, não está querendo evoluir na fotografia, precisa fixar esse básico. Feito o merchan, vamos lá. Entendido quando acontece a movimentação, entendido porque acontece a relação da distância focal com o tempo de exposição. Tem algumas coisas que atenuam, algumas ferramentas, algumas técnicas, como o IBIS, ou In-Body Image Stabilization. As câmeras mais novas, como as Sonys, as Canon R6, R5 e assim as que saírem sucessivamente depois, elas movimentam o sensor In-Body Image Stabilization. Elas movimentam o sensor para compensar essa movimentação que a gente tem. Alguns celulares também têm essa mesma questão de movimentar. Isso ajuda, tá? Normalmente, ajuda não, resolve o problema muitas vezes. Normalmente a marca informa quantos stops ela consegue. Como assim quantos stops? Isso é um conteúdo básico que, se tu não sabe, tu vai te atrapalhar. O que é um stop? É um ponto, tá? Quantos pontos de luz a câmera consegue recuperar os tremidos. Então, um stop é um ponto, é o dobro ou a metade, tá? Guarda isso, o dobro ou a metade. Então, se a câmera diz que consegue reduzir os tremidos de 5 stops, vamos simplificar para 2 stops, tá? 2 stops. Então, eu teria que usar 1 para 50 na 50mm para não tremer, certo? Um stop me diz que eu poderia, em vez de usar 1 para 50, usar 1 para 25. Mais um stop quer dizer que eu poderia usar 1 para 12,5, que é metade de 25, no caso 1 para 13. Então, em vez de usar 1 para 50, eu posso usar 1 para 13. Eu estou ganhando 2 stops de luz aí, né, 2 stops usando um tempo de exposição maior e a foto ainda não sai tremida nesse caso. A Canon, se não me engano, e a Sony e a Olympus conseguem 5 stops. Tem também nas lentes o IS, a Canon chama de IS, a Nikon chama de VR, Vibration Reduction, a Canon chama de Image Stabilization, é basicamente a mesma coisa, que a lente nesse caso aí faz microestabilizações, micromovimentos que estabilizam essa imagem, que compensam a movimentação. Outra coisa que vale a pena usar em último caso é o controle da respiração. Então, inspira, expira. Inspira de novo e tranca a respiração. Quando trancar a respiração, tu faz o clique. Assim, não é muito prático de fazer, mas pode te salvar em uma situação crítica, tá? Inspira, expira, inspira de novo e tranca, e aí tu fotografa. Essa é uma técnica de tiro, na verdade, que dá para usar porque a gente consegue manter mais estável. Outra técnica bem simples é a pegada da câmera. Evitar segurar a câmera de uma maneira errada vai te ajudar muito nessa estabilização. Então, Lucas, eu faço muita foto tremida. Dá uma cuidada, vê se está fazendo a pegada correta, tá? Segurando a câmera da maneira correta. Em lentes maiores, evita segurar muito perto da câmera, se segura mais na ponta para equilibrar, para compensar essa diferença de peso, para que a tua movimentação fique mais estável. Usar a barriga também para apoiar o cotovelo, para fazer essa posição correta, também vai evitar que tu faça fotos tremidas, tá? Vai manter os pés bem postados também. Claro que a gente vai esquecendo de fazer isso durante um ensaio, durante as fotos, durante um casamento. Mas praticar em casa essa posição de pegar a câmera, praticar essa posição de segurar, vai acostumando o corpo, vai treinando a musculatura, vai criando uma memória muscular para executar os movimentos da maneira correta. Isso é com atleta de judô, atleta de luta marcial, atleta de cobra falta, é tudo a mesma coisa, é a memória muscular que tu tem que te acostumar. Uma coisa que pouca gente sabe é que o abrir e fechar das cortinas
cria um micro movimento na câmera também. O espelho levantar e bater, quando ele bate a foto já acabou, mas quando ele levanta a foto não começou ainda, mas pode acontecer de uma vibração ainda permanecer, porque quando a gente tem uma vibração inicial, essa vibração depois tem ondas, tá? Então o espelho levantar e bater e a primeira cortina abrir, criam vibrações na câmera, micro vibrações. Tem uma técnica de construção de equipamentos de cortinas chamado Electronic First Curtain Sync, EFCS, que é, por exemplo, todas as linhas de entrada da Canon tem a primeira cortina eletrônica, a EOS RP tem a primeira cortina eletrônica, isso reduz a vibração, só que tem uma implicação quando a gente usa flash de marcas alternativas. Tem um vídeo aqui no card que eu falo sobre isso, na EOS RP, que gera linhas quando a gente usa o High Speed Sync, ou fotos em velocidade alta de sincronismo. E também tem um efeito no bokeh, na qualidade do desfoque, que também acontece quando a gente usa esse tipo de equipamento. Também posso fotografar com duas cortinas eletrônicas e a foto não vai ter nenhum tremido e também não vai fazer barulho, tá? As fotos de celular, por exemplo, celulares têm primeira e segunda cortina eletrônicas. As câmeras mirrorless mais novas também têm primeira e segunda cortina eletrônica. Normalmente quando a gente consegue setar isso, na EOS R tem, na R5 tem, na R6 tem. Na RP tem, mas é só no modo específico lá, que tu não tem tanto controle, mas enfim, dá para usar o Silent Shutter e vai ajudar também a não tremer, mas assim, aí é mais detalhe do detalhe. Lucas, eu cheguei até esse vídeo porque eu fiz uma foto tremida. Tem solução? Tem como recuperar essa foto? Depende. Vamos tentar utilizando uma técnica de tratamento de imagem no Photoshop de redução de ruído que a gente diz para o Photoshop qual é a direção que a gente movimentou a câmera, ou a gente descobre, né, qual é a direção que a gente movimentou a câmera e o Photoshop vai fazer essa compensação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu fiz essa foto aqui em 1:80 e com 85mm. O que é importante notar? O sentido que eu tremi. Se a gente consegue entender o sentido que eu tremi, aqui dá pra ver que eu tremi movimentando verticalmente a foto. Às vezes vai ser vertical, às vezes vai ser na diagonal, mas aqui dá pra ver nitidamente, nitidamente, que eu movimentei a câmera na vertical, por causa desse borrão que a gente tem no nariz, por causa desse borrão que a gente tem aqui embaixo do queixo, por causa do borrão que a gente tem aqui no peito. Então a gente tem uma movimentação vertical nessa foto e é isso que eu consigo ver. Então a gente vai para filtro ou filter, sharpen ou nitidez, smart sharpen ou nitidez inteligente, eu imagino que seja em português. Já falei 20.000 vezes, repito aqui. Recomendo fortemente que vocês utilizem o Photoshop em inglês, porque dá para acompanhar vários tutoriais de vários canais bons em inglês, como o Piximperfect, como o PHLearn ou Flearn, são canais muito bons que ensinam Photoshop. Inclusive isso aqui eu aprendi no Piximperfect. Vocês vão ver um tutorial igualzinho esse aqui, que ele explica quantos pixels movimentou para fazer essas escolhas aqui. Aqui eu já deixei pronto para vocês, mas o que é importante? No Smart Sharpen, a gente tem que colocar Motion Blur, que deve ser em português, desfoque de movimento. A gente tem 3 tipos de categorias, a gente escolhe o Motion Blur, que é o desfoque de movimento, e a gente vai decidir o ângulo que foi feita a movimentação. Reparem que se eu tivesse feito uma movimentação horizontal, eu deixaria isso aqui. E aí muda o jeito que a ferramenta está aplicando a nitidez. Se eu deixar ela assim na vertical, eu informo para a ferramenta que, ó, eu ratei aqui e foi na vertical, para que ela consiga aplicar a nitidez. E aqui a gente vai brincando com a quantidade, o amount e com o raio. E reparem que ficou essa coisa tenebrosa aqui, né? Deixa eu até tirar aqui os avançados para vocês enxergarem aqui só essa parte. E aí o que acontece? Normalmente eu coloco em 100% ou no máximo os dois, 500% e 64 pixels, e venho voltando e analisando. Ó, já ficou bom, 30 pixels, 500%. Lucas, mas ficou meio forte. Às vezes é normal, tá? É bom deixar meio forte, ó. Mas eu acho que já deu uma boa corrigida. É bom deixar meio forte, porque às vezes a gente pode fazer o seguinte, eu esqueci de duplicar a camada, mas a gente duplicaria a camada e faria uma máscara aqui para... Eu até vou fazer isso, vamos fazer aqui, ó. Duplica a camada e aí vamos de novo no Filter, Blur, Filter Sharpen, Smart Sharpen. E aí vamos aqui no 500% e vamos baixando para o 30%, que é o que estava aqui. Digamos que eu já tenha achado muito bom assim, mas vamos baixar mais um pouquinho para ver se...
Se ainda sigo com nitidez, eu gostei, acho que assim tá suficiente, tá? E aí testo aqui a quantidade, o amount, mas eu acho que no 500 tá bom. E aí tá lá, dou um ok. Lucas, não mudou tanto. Então, não faz mágica, tá? Mas eu tô em 200% de zoom, em 100%, até que passa, ó. Não resolve 100%, mas dá uma boa engambelada. Para a gente completar, a gente pode ainda fazer mais uma ação de nitidez, que é duplica a camada, coloca como Linear Light ou luz linear, e vem em filtro, outro, High Pass, aqui, tá? E aí aqui aplica mais uma nitidez. Aqui já estou satisfeito. Com as duas juntas, ó. Foto como saiu da câmera. E aqui a nitidez aplicada. Certo? Não tem milagre, mas dá uma boa engambelada. Se a gente olhar a foto um pouco maior, um pouco menos de perto, 66%, já deu uma engambelada. Bueno, esse foi mais um guia definitivo. Confere a playlist aqui no canal sobre os guias definitivos. Espero que tenha te ajudado a evitar que tu faça fotos tremidas. Eu sou o Lucas Cavaleiro, grande abraço e até a próxima.